uma aula de história. Hoje nós falaremos sobre a consequência da Revolução Industrial. Hoje nós falaremos sobre a consequência da Revolução Industrial. Bom, na aula passada nós vimos o que aconteceu na Inglaterra, que a Inglaterra foi pioneira, porque a Inglaterra tinha acumulação de capital, presença de matéria-prima, mão de obra disponível, presença de uma nobreza burguesada, né, uma monarquia parlamentarista que ajudou com todo esse processo. Ok, aconteceu o processo. E agora, como que ficou a Inglaterra depois da Revolução Industrial? Na verdade, como que ficou o mundo depois da Revolução Industrial? Bom, agora existe uma produção em larga escala. Agora, uma fábrica ela faz vários produtos de uma vez só, ela faz muitos produtos de uma vez só. O trabalhador agora ele é assalariado, ele já não faz mais o seu próprio trabalho para ele receber, ele trabalha para a indústria. E a indústria ela existe por um único motivo, por um único fator, com o objetivo de se obter lucro. E neste momento na Inglaterra, as relações sociais, as relações produtivas, as relações culturais, todas elas estão mudando. Tudo está mudando. O pensamento agora ele vai mudar. O mundo agora ele é mecanizado. Ele vai produzir uma grande diversidade cultural e econômica. Nós vamos ver tudo durante essa aula. Nós veremos também que não só a cidade ela foi afetada, mas o campo também foi afetado com essa mudança. E vamos agora descobrir todas as consequências da Revolução Industrial. Os trabalhadores, eles se instalam do lado dessas fábricas porque eles estão à procura de emprego. Mas vale lembrar que esses centros urbanos, eles não tinham condição de receber todas essas pessoas. Então, essas pessoas elas vão se fixar em periferias, em casas que não têm condição de receber todas essas pessoas, todos os seus familiares. E segundo alguns sociólogos e economistas, eles vão chamar essa situação, eles vão chamar esse evento na história de cinturão da pobreza, que é quando as pessoas elas não conseguem se acomodar de uma forma... O aumento das pessoas na cidade, mais o carvão mineral, mais o uso da fábrica, vai devastar o meio ambiente, vai provocar um desmatamento no meio ambiente. Assim também os trabalhadores que vão morar perto dessa fábrica, eles vão ter problemas de saúde, né? Em razão dessa poluição que está acontecendo em volta das fábricas, e não só por conta do carvão, mas eles também vão ter problema em razão da poluição sonora, desses ruídos que vêm da fábrica. E vamos lembrar que se a fábrica ela não teve planejamento para ela ser construída, muito menos as casas ao redor dela. Então as pessoas elas vão sofrer com os terrenos com lixos, com o odor, né, que vem da fábrica, vai ter as proliferações de doença e as pessoas elas vão ficar realmente doentes também nesse período, porque elas vão morar em quartos, né, em casas que às vezes tem 2 cômodos, que é a cozinha e quarto, porque às vezes elas vão usar a rua como banheiro. Então, para a população foi uma época bem difícil. Nesse quadro, por exemplo, a gente pode ver que existem várias pessoas na rua porque realmente não existe nem até condição delas ficarem dentro de casa. Esse que era o acúmulo de pessoas na Inglaterra nessa época, porque também não vai existir trabalho para todo mundo. E nesse momento surgem 2 classes, que é a classe dos burgueses, que são os detentores do meio de produção, e vai surgir o proletariado, que vai ser aquelas pessoas que vão vender a força delas de trabalho. Mas eles vão vender a força deles de trabalho porque eles querem? Então vamos lá, a gente tem os burgueses e o proletário. E o proletário ele vai vender a força de trabalho dele porque ele quer? Não, é porque ele é a única coisa que ele tem para vender. Se ele não trabalhar, ele vai morrer de fome. Então, ele vai trabalhar para o burguês. A gente pode também lembrar que nessa época não existia ECA. Então, o trabalho infantil, ele era explorado e ele representava a realidade de condições precárias da época. A gente pode ver na foto que as crianças,
Igual essa criança está trabalhando sem sapato, não tem um equipamento que, como capacete, protetor de ouvido, né, para os ruídos. As crianças elas trabalham completamente desamparadas, né? E elas também trabalham muitas horas por dia e elas recebem um pagamento quase que pífio. Os trabalhadores, eles não tinham descanso remunerado, não tinham direito às férias, os trabalhadores ficavam 14 a 16 horas por dia dentro de uma fábrica, ou também dentro das minas, porque tinha as minas de carvão, né? Em ambientes com pouca higiene, ou então completamente insalubres. E vamos lembrar também que o desemprego era super comum nessa época. E eles contratavam mulheres e crianças, porque eles podiam pagar menos. E se eles, vamos lembrar também, se tem mulher e criança trabalhando, existem mais homens desempregados. E nessa época também teve um alto índice de mortalidade infantil. Essa é uma foto, essa é uma figura que a gente pode ver que é uma fábrica que não tem janela. E por que essas fábricas elas costumavam não ter janela? Elas costumavam não ter janela para os operários eles perderem a noção do tempo de quantas horas eles ficaram dentro dessa fábrica. Então eles ficavam 16 horas, ficavam 12 horas dentro da fábrica e eles realmente perdiam o tempo, a noção do tempo dentro dessa fábrica. A gente pode ver também que nessa fábrica é uma fábrica que trabalha mais mulheres. Então o que acontece? Já aconteceu de mulheres darem à luz debaixo de uma máquina dessa de tear e esconder o bebê do patrão, porque senão ela seria mandada embora, por exemplo. Agora existe o tempo da fábrica. Houve uma transformação na forma de perceber, usar e medir o tempo. Com o surgimento da fábrica, houve uma forma de privilegiar uma produção eficiente com menos tempo. Então agora se controla a produção para que se alcance uma larga escala em menos tempo. Então começa a se instalar relógio em todos os lugares para que o tempo ele seja otimizado. Meninos, de para casa vamos fazer o módulo 16, 17 e 18, que é o módulo dessa matéria. Está na página 185. Vamos fazer, por favor, o número 5, 6, 7 e 8. Até a próxima aula.